Oi, pessoal. Bom, continuamos com as nossas aulas de literatura. No nosso último encontro, nós falávamos sobre os diferentes tipos de poemas, falamos sobre o gênero lírico. E aí eu resolvi fazer um parêntese aqui e lembrar dessa relação de poesia com metalinguagem. Este é um tema interessante que vem aparecendo bastante nas provas, principalmente nas questões do Enem. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. E aí, para nós entendermos essa relação, nós temos que primeiro lembrar dos elementos da comunicação. Não esqueçam do seguinte, esse assunto que eu vou tratar hoje é um assunto que vocês vão certamente rever nas aulas de língua portuguesa. Então eu vou falar um pouquinho sobre isso para puxar aqui para o meu lado, mas não se preocupem que vocês vão rever isso de uma forma mais detalhada nas outras aulas. Então, olha só. Para que aconteça a comunicação entre os seres, né, vários elementos têm que estar presentes. Bom, para que duas pessoas, já tem que ter duas pessoas, né? Se alguém quer se comunicar com uma outra pessoa, então nós temos que ter, né, alguém que quer transmitir uma mensagem. Então nós temos, né, o que a gente chama aqui de emissor, né, e o seu receptor e a mensagem. Mas só isso não é necessário. Para que essa mensagem chegue lá, os dois têm que dominar o mesmo código. Lógico, se eu quiser falar com alguém lá na China, a pessoa fala chinês e eu português, a gente não vai se comunicar. Nós precisamos dominar o mesmo código. Tá? Essa mensagem tem que chegar através de um canal. Vejam que aqui, por exemplo, né, as figuras estão usando o telefone. Bom, é o canal, é através dele que chega a mensagem. Mas nós temos ainda o assunto sobre o que, né, fala essa mensagem. Então nós temos o referente. Vejam, esses são os elementos da comunicação. Para que aconteça, né, a comunicação, esses elementos têm que estar presentes. E a questão é o seguinte, dependendo do objetivo, dependendo da intenção, né, do emissor ou do escritor, a linguagem ela vai assumir funções diferentes e, portanto, vai ter características diferentes. Tá? Às vezes é possível a gente identificar mais de uma função no mesmo texto. As coisas nunca são assim, né, muito claras, mas a gente percebe quais as preponderantes. Então, no nosso caso, nos interessa aqui a função poética. Lógico, nós estamos falando de literatura. E aqui, então, é bom nós voltarmos lá na nossa primeira aula que a gente falou sobre conceito de literatura e linguagem literária. E aí vocês devem lembrar que eu disse assim, que na linguagem literária nos interessa não só aquilo que a gente tem para dizer, mas a forma como eu estou dizendo. Quer dizer, eu estou voltada para a própria mensagem. Quer dizer, são textos em que é importante chamar a atenção para o modo como a mensagem está sendo expressa. Quer dizer, nesse tipo de situação, eu escolho as palavras, eu me preocupo com o efeito sonoro que isso pode criar, eu gosto de explorar o sentido figurado das palavras, né, ou o sentido conotativo, eu crio textos mais ricos. Quer dizer, o tipo de texto que é capaz de despertar no leitor essa sensação, né, de prazer. Claro que eu estou falando dos textos literários, poemas, letras de música, às vezes na linguagem publicitária também, eles exploram esses aspectos, então a gente pode dizer, ali predomina a função poética. Bom, mas outra função também nos interessa e que a gente pode associar, né, ao texto literário, que é a função metalinguística. Então, assim, lembra lá do nosso esquema? Quando a intenção, né, do falante, do emissor, recai na própria, no código que ele está utilizando. É simples, gente. Lembra, assim, de uma aula de língua portuguesa, por exemplo, né? Eu estou usando a língua portuguesa para explicar o funcionamento da língua portuguesa. Então, eu estou usando o código para explicar o próprio código. Então, assim, gramáticas, dicionários. Então, a gente diz, predomina a função metalinguística. Tá, e o que isso tem a ver com poesia? Bom, nós vamos, em alguns momentos, encontrar determinados poemas que falam sobre o próprio poema.
presente, quer dizer, eu estou usando um tipo de texto, uma forma de expressão, e eu estou falando sobre essa forma de expressão, sobre esse. Então, nós vamos ter essa junção, né, da linguagem poética, da linguagem literária com a função metalinguística. Olha, vou mostrar alguns exemplos para vocês. Um texto do Carlos Drummond de Andrade, quer dizer, um dos maiores poetas brasileiros. Como todo grande artista, ele pensa sobre o seu trabalho. Então, ele é um poeta e faz poemas que refletem sobre a própria poesia. Lutar com palavras é a luta mais vã, entanto lutamos, mal rompe amanhã. Palavra, palavra, digo exasperado, se me desafias, aceito o combate. Bom, nós não temos o poema assim por inteiro, mas eu selecionei alguns trechos e fica muito claro que qual é o assunto do poema, sobre o que ele fala no poema? Sobre o próprio poema, sobre o fazer poético, sobre essa coisa que é uma espécie de luta, né? De escolher a palavra certa, ver se está bom, se não está, e algo que o desafia, que ele está sempre tentando fazer alguma coisa melhor, mas tu vê, ele está refletindo, né? Sobre o próprio ato da escrita. Então, nesse caso, nós vamos dizer, bom, evidentemente nós temos a presença da função poética, porque é um poema, porque há um cuidado na escolha das palavras, mas há também a presença da função metalinguística, né? Então, nós vamos dizer, é metapoesia. Essa relação é muito forte, muito presente. Eu tenho um outro texto que eu gostaria também de apresentar para vocês, também do Drummond. Vejam bem, não faço versos sobre acontecimentos, não há criação nem morte perante a poesia, diante dela a vida é um sol estático, não aquece nem ilumina, as afinidades, os aniversários, os incidentes pessoais não contam. Não faça versos com o teu corpo, esse excelente, confortável corpo tão intenso a efusão lírica. Tua gota de bile, tua careta de gozo ou de dor no escuro são indiferentes. Nem me reveles teus sentimentos que se prevalecem do equívoco e tentam a longa viagem. O que pensas e sentes, isso ainda não é poesia. Chega mais perto e contempla as palavras. Cada uma tem 1000 faces secretas sob a face neutra. Vejo que aqui o poeta está justamente refletindo sobre o trabalho dele, né? Que é escrever. E faz questão de nos dizer que escrever um poema, né, não é exatamente aquilo que a gente tem para dizer. Quer dizer, todos nós temos sentimentos, emoções, dores, sofrimentos, angústias, enfim, mas nem todos somos poetas. Quer dizer, não é só aquilo que eu tenho para dizer, mas é como eu digo. E aí nós retomamos a nossa primeira aula lá sobre o conceito de literatura, a arte das palavras. Quer dizer, saber usar, né, o código, as palavras de uma forma criativa, inusitada, rica, né? Quer dizer, perceber que cada uma das palavras tem, né, um sentido escondido abaixo ali daquele sentido mais óbvio, do sentido denotativo. E aí, então, a relação, né, entre a poesia e a metalinguagem, ou aquilo que a gente chama de metapoesia. Fiquem bastante atentos a esse tipo de tema, porque eles gostam, né, de aparecer nas questões lá do Enem, dos vestibulares. E aproveitem e façam os testes da apostila, ok? Até mais, pessoal. Nos encontramos na próxima aula.